de São Paulo pertence ao Toffoli. Como é que é? O ministro Supremo é dono de um resort de luxo milionário, ninguém sabia. Só que, numa das fases da operação do Banco Master, ele é um cara que tem um estilo moderado. Eu acho que cada político tem um estilo. Ele tem um estilo mais moderado mesmo, mas ele é um Bolsonaro. Ele recebeu a missão de disputar a eleição das mãos do pai. Quem seria o candidato da direita no Brasil se nós tivéssemos... Vamos voltar à história da democracia constitucional. Se a gente estivesse vivendo uma democracia constitucional plena, em condições normais de pressão e temperatura, o Bolsonaro seria o candidato. E ia ganhar do Lula numa eleição limpa. Num certame limpo, numa eleição limpa, ele ganhava do Lula. Acho que sim. Mas aí sem atuação do TSE para tirar todo mundo do campo, para tirar todos os apoiadores, sem censura, sem bloqueio de contas, sem perseguição, sem problema com repositório de rádio. Né? Tinha que ter voto impresso. Né? Eu defendo o voto. Isso é uma coisa que como deputado você poderia fazer. Eu apoio. Eu apoio, claro que sim. Eu acho que toda camada a mais para transparência, ela é legítima e não é acabar com a urna, a urna imprime um papel. Sim, eu sou a favor. Sim. Não, completamente a favor. Eu acho que essa história de que nós somos o suprassumo da tecnologia, e aí tem que falar aquela coisa, né? Não estou dizendo das urnas. Hoje em dia não tem que fazer isso. No Brasil tem. Mas tipo, quem faz o Brasil tem tema proibido. Você não pode falar de urna, você não pode falar de vacina. Quem faz as nossas urnas aqui é Taiwan, né? Eles que fabricam as urnas do Brasil. E eles não usam urna nas eleições deles. 2 semanas os caras entraram no sistema da defesa civil para mandar um alerta no meio da madrugada. Não é misandria? Entendeu? Assim. Todo dia tem um garoto em algum canto do mundo de 14, 15 anos que derrubam a rede mundial de computadores. E as urnas então, se você parar para pensar que tudo... Box, não tem como mexer. Então, se você compreender que tudo, você colocar uma camada a mais de transparência, para modernizar né? E um elemento físico. Olha esses países todos que estão com eleições apertadíssimas aí. Peru, a Colômbia, só para citar 2 vizinhos aqui do lado. Pô, os caras estão fazendo recontagem de votos. Então, e aí pega fraude, pega um monte de coisa. Claro. Então, por que não? Por que não? Por que esse debate surgiu e se tornou proibido? Porque era uma pauta do presidente Bolsonaro. Tudo que era pauta, tudo que era bandeira do Bolsonaro se tornou proibido. Isso já foi pauta até do Flávio Dino numa época. Não foi? O Flávio Dino defendia voto impresso. Pois é. Agora que ele tá lá, mudou de ideia. Né? Exatamente. Por isso que ele cruzou a Praça dos Três Poderes, inclusive para vestir toga, porque ele foi... O Flávio Dino é um caso curioso. O Flávio Dino foi eleito senador do Maranhão. Então, muita gente não se lembra, mas em 2022 ele foi eleito senador do Maranhão para desempenhar 8 anos de mandato. Ele largou o povo do Maranhão na mão. Ele entregou 8 anos de mandato para suplente, que só foi escolhida suplente porque era mulher do ex-presidente do Tribunal de Justiça do estado dele, do Maranhão. E aliado político. Senador ela ganhou só 8 anos de mandato. Então o Flávio Dino virou ministro da Segurança Pública e Justiça do Lula, ficou um período até ser indicado ministro do Supremo. Cruzou a Praça dos Três Poderes a galope, tá lá, usando toga. Flávio Dino é um exemplo. Que vai mudando de poder, né? Sai de um cargo no Poder Executivo, que era ministro do Executivo, tinha mandato do Legislativo e vira Judiciário. Essa mistura de poderes já está errada. Se você pegar o artigo 2º da Constituição, ele é claro, nós temos 3 poderes harmônicos, porém independentes entre si. Então, o sujeito que passa por 3 poderes, na minha opinião, já está errado. Assim como o ministro do Supremo que quer ser legislador, que quer canetar a lei, vai para o Congresso, faz primeiro o teste de popularidade na urna, para ver se tem voto, e aí, tendo voto, vai lá, vai para o Congresso. Aí você tenta pôr a sua visão de Agora, Brasil. Agora, legislar de toga é fácil. Né? É o que eles estão fazendo, né? O tempo inteiro. Eu não sei como você acredita ainda, cara, pra ser sincero. Eu não quero ser pessimista aqui, cara, ou chatão. A gente precisa acreditar. Bom, por que a gente precisa acreditar? Não precisamos acreditar não, cara. Eu sou um otimista incurável. O negócio é ganhar dinheiro e foda-se a política. Eu sou um otimista incurável. Todo dia eu acordo achando que dá pra ser melhor do que o dia que foi anterior. Pra tudo na vida. Então eu sou um otimista incurável. E outra coisa, enquanto a gente tem uma Constituição, a gente tem que lutar por ela. Por mais, de novo, que ela esteja sendo pisoteada. Eu luto por ela. Todo dia ela é tratada a pontapés. Sim. Mas, por exemplo, a gente precisa salvar a nossa Constituição, resgatar a nossa Constituição é uma merda, até para que não aconteça, por exemplo, Bruno, para que não aconteça o que aconteceu com você, cara, a perseguição que você sofreu. Sofre até hoje. Exato. Sim. Exato. Eu falei sofreu, mas sofre. Sim. Mas que eu me recordo dos dias em que todo mundo se levantava. Eu me levantei, um monte de gente se levantou para dizer o que estão fazendo com esse cara. Não pode. Isso aqui não, isso a gente não pode. Os caras estão rasgando a nossa carta. Sim. Então, se a gente rasgar a nossa carta, a gente não tem mais nada. É que, tipo, a gente tem uma ditadura disfarçada. Mas a gente já tem mais nada. A gente já tem, mas a gente tem que lutar para restabelecer. Mas não vai restabelecer. Tinha que criar uma nova Constituição, cara. Essa aí morreu. Bom, aí não dá para ressuscitar o cadáver, entendeu?
Eu acho que essa é uma discussão. Eu não gosto da nossa Constituição, tá? Ela é muito ruim. Eu acho que é uma Constituição onde, quando você separa, né? Quando a gente para olhar o que a nossa Constituição diz sobre deveres e direitos, a gente vai ver que a gente só tem direitos, mas não tem deveres, né? Uhum. A gente começa, a tal da Constituição cidadã. Bom, uma Constituição que é remendada 100 vezes, tá tudo errado. Claro. Começa por aí. Fora que ela é muito abrangente, né? Muito abrangente. Então, eu acho que às vezes também a gente tem que tomar cuidado. E por que eu acho que agora não é a hora de uma constituinte, de uma reforma constitucional? Porque eu prefiro um diabo que eu conheço do que um diabo que eu não conheço. Mas o diabo que você conhece é a ditadura do judiciário, cara. Mas nesse momento é com essa Constituição que a gente tem para jogar o jogo. Essa é a regra do jogo. Cara, ela não vale de nada. Mas é lutar para que ela volte a ser respeitada. Mas isso não acontece, mano. Com um novo Congresso. A única forma da gente ter uma Constituição respeitada... Com um novo presidente. Vai, cara, vai continuar a mesma coisa. Um presidente que vai nomear 4 ministros do Supremo. Olha só, tem uma cadeira vaga do Luiz Roberto Barroso, que o Jorge Messias, que é o AGU, o Bessias da Dilma, que o Lula indicou, não passou pelo Senado. Histórico isso, é secular essa rejeição. Isso foi um recado e o Messias ficou... a rejeição dele é agora, foi histórica. Tá? É secular. O Senado rejeitou a indicação é um bom sinal, do Messias para o Supremo. Então tem uma cadeira vaga e tem 3 ministros que vão se aposentar nos próximos anos, 28, 29 e 30. Né? Você tem os ministros todos saindo dali. Você tem Fux, nessa ordem, Fux, Carmen Lúcia e Gilmar. Gilmar é o último, é o tal decano, é o mais velho, né? Com mais tempo lá. Gilmar entrou em 1998, no final do último mandato do Fernando Henrique. Vai ser o último a sair em 2030. Com 4 ministros do Supremo, você muda o jogo. Se você parar para pensar que 2 que estão lá não foram indicados pelo PT, o ministro Nunes Marques e André Mendonça, aliás, quem tem dado esperança mínima para o brasileiro de que essa Constituição ainda vale alguma coisa? O ministro André Mendonça. Quando roda a roleta ali e o sorteio da relatoria cai no gabinete dele, o brasileiro acorda no outro dia e fala, pô, alguma coisa vai acontecer daí. É possível que a gente descubra... O que ele fez de bom aí recentemente? Vamos lá, o caso do INSS está na mão dele, o caso do Banco Master está na mão dele. E ele fez algo bom? Claro que fez, tem conduzido as investigações e não engavetou. Vamos pegar o caso do Banco Master, que é o mais falado, apesar de eu achar que o roubo aos aposentados é tão ruim quanto, só que foi sufocado, aí sim, também um pouco com o dedo do Congresso, porque tinha gente com o dedo podre nessa história, dentro do Congresso, e porque bateu num sujeito chamado Lulinha. Podemos falar sobre ele se quiser, mas bateu no Lulinha, tudo parou. Uhum. No caso do Banco Master, você já imaginou se a relatoria continuasse na mão do Toffoli, o que ia acontecer? Nós nunca saberíamos que o resort Itaiaiá, Maracutaiaiá, lá na divisa de São Paulo, pertence ao Toffoli. Como é que é? O ministro Supremo é dono de um resort de luxo milionário, ninguém sabia. Uhum. Só que, numa das fases da operação do Banco Master, é a Compliance, é o nome da Operação Compliance 0. Sai uma fase da Operação Compliance, tem busca e apreensão, computador, celular, sabe o que é isso? Os caras dizem, o Toffoli diz o seguinte, traga tudo para cá, a guarda é minha. Como é que é? A guarda é do relator do Supremo? Que história é essa? A Polícia Federal se revoltou. Então, quando a gente diz assim, mas o que muda com André Mendonça e o que muda com Dias Toffoli? Tudo mudou. Nós não estaríamos no estágio de investigação do Banco Master com o Dias Toffoli, já teria parado tudo, porque ia parar nele. Ele está enrolado. Ele não ia permitir que investigasse. Outro caso, Jacques Wagner, é o líder do governo Lula. A operação só tocou a campainha do Jacques Wagner, que não é qualquer um, hein? O galego, como ele é apelidado pelo Lula, não é qualquer um. Jacques Wagner é amigo íntimo do Lula. Um dos poucos petistas que não caíram ao longo do tempo por algum escândalo de corrupção grande. Não teria teria busca e apreensão em relação ao Jacques Wagner se o ministro petista Dias Toffoli estivesse na relatoria? De jeito nenhum. O Toffoli é intimamente ligado ao PT. O Toffoli foi assessor do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui onde a gente está, Estado de São Paulo. O Toffoli foi assessor da CUT. O Toffoli trabalhou na Casa Civil com o Zé Disseu. O Toffoli foi advogado-geral da União do Lula. O Toffoli foi indicado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal. O Toffoli acabou com a Lava Jato. O Ricardo Lewandowski começou e o Toffoli foi o coveiro. Terminou de enterrar a Lava Jato. Uhum. Então, se a gente parar para pensar que um ministro petista de toga fosse conduzir o caso Master ou o caso dos aposentados, como André Mendonça está conduzido, isso é impossível. E aí, mas a gente ainda está na fase de investigação desse caso do Master. Né? Vai longe. Entendi. E ele está investigando, está andando
tá fazendo. Ele é o relator, né? Aí tem que ver se ele vai punir mesmo a galera, pôr na cadeia. Eu acho que o pessoal tá querendo ver as Até pessoas agora, indo pra cadeia, sabe? Claro. Até agora tem feito Porque meio isso. que sempre acaba em pizza, né, a parada, né? No Brasil, sim. Infelizmente, o cheiro de orégano chega rápido. Então, eu não sei. Bom, talvez o André, ele tá se provando, né? Escândalo Master bom, eu acho que até hoje em dia falar em banco master já tá errado, né? É máfia master, aquilo não é uma máfia. Né? O Brasil é máfia, né? O Brasil, acho que o Brasil tem tanta coisa boa, tanta gente boa no Brasil que a gente pode dizer que é máfia. A gente coloca todo mundo no mesmo cesto. Não pode, acho que não. Acho que o brasileiro o melhor do Brasil é o brasileiro. Mas acho que no Brasil, infelizmente a gente conhece várias máfias, né? A máfia da ambulância, do mensalão, do petrolão. Aí a gente tem a máfia do Master, tá certíssimo. Tudo é feito por máfia. Tem a máfia dos youtubers. Tem. A máfia do Master, você tem a figura do Vorcaro. Não dá pra chamar de banqueiro, tem que chamar de... Ele é um lobista, né? Uma máfia, tanto uma máfia que tinha até um sicário, tinha até o Longamanos, né? Que morreu na cadeia. Se suicidou ou suicidaram, né? Dizem, enfim. Suicidaram. A investigação oficial é que diz que ele se tirou a própria vida. Então, em respeito à família, eu fico com essa mas a família quer saber que oficial. Eu acho que a família e acho que a família deve insistir até o final. Mas o próprio ministro André Mendonça disse que relutou também em acreditar que ele tinha tirado a própria vida no dia em que foi preso pela Polícia Federal, dentro da Polícia Federal. Duvido. Eu que já vi alguns filmes assim na política brasileira, sei como é. Mas fato é que o ministro André Mendonça disse que sabia demais, eu vou acreditar que a família tem todo o direito de continuar atrás dessa história do sicário, que o nome dele era Luiz Mourão. Bom, ali você tem um filme completo. Se o pessoal da Netflix, do pessoal da cinema. Paramount, que mais Hollywood, esse pessoal tá perdendo tempo, porque o Brasil é cinema, e isso daí é um filme pronto, isso é um roteiro pronto. Tem vários você filmes. Tem o mafioso, você tem o Longamanos, né, que é o cara que matava ou dava... Matar a gente não sabe. Manda matar. Mas ele, pelo menos, ali nas conversas dos grupos de WhatsApp, era a turma era um grupo e outro era os meninos eram os hackers. Entendi. E a turma era onde eles falavam assim, olha, tem que dar um coro ali, tem que espancar o jornalista, o Lauro Jardim, do Jornal Globo, citado. Olha, ele frequenta tal lugar, então a tal hora ele bate cartão, a expressão que aparece. Ele bate cartão aqui, pô, isso é coisa de, pelo amor de Deus, sabe? Vamos fingir um assalto. Né? Então, ele tinha um sicário. Ninguém ganhou o apelido de sicário à toa, concorda? Sim, é um apelido pesado, né? É um apelido pesado, Sim. Né? Então, assim, ali você tem todos os elementos. Aí você tem um banqueiro, entre aspas, mas que estava disposto a comprar todo mundo. E ele compra. Ele compra quem tivesse disposto... Direita e esquerda, né? De quem tivesse disposto a se vender. Ele vai lá, ele começa a comprar as pessoas, e quem estava disposto a se associar ao crime entra nessa. Inclusive o Flávio, né? Não, aí são coisas completamente diferentes. Ele foi lá pedir dinheiro pro cara. Não, peraí, são coisas completamente diferentes. O caso do Flávio Bolsonaro, você tá falando do filme, Dark Horse. Não, o filme é uma desculpa, pô. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Cinebiografia do presidente Bolsonaro. Bruno, olha só. Vamos. Eu sei que esse é um ponto que justamente levanta a poeira. Porque, olha só. Na época em que foi tratado o patrocínio do filme Dark Horse, o Daniel Vorcaro não era o Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro não era o corrupto do Master. Todo mundo sabe essas coisas lá em Brasília. Você tava no bastidor, você sabe que sabe. Não sabe. Não sabe. Isso não dá pra afirmar. Você não tem como afirmar um negócio desse. Claro que eu tô afirmando. Naquela época ele era alguém oferecendo patrocínio pra quê? Patrocínio privado de banco para filme privado. Naquela época ele estava financiando Fórmula 1, ele estava patrocinando time de futebol. Que time de futebol que quer um nome de um banco corrupto nas costas? Pô. E a Fórmula 1, que é um evento mundial. Então nós estamos falando do quê? Patrocínio privado para um filme privado. É disso que foi tratado e é disso que foi publicado, é isso que a gente sabe. Eu não compro essa narrativa, mas tudo bem, eu entendo. Eu não acho que é narrativa, eu acho que é o que foi publicado até hoje. Essas são as informações que a gente tem. Tipo, você acha que as pessoas não sabem que o Daniel Vorcaro... Você acha que antes do público saber, quem estava lá em Brasília já não sabia? Não, eu não tenho essa informação. Não, beleza, mas eu imagino que sim, né? Não, acho que não. Eu acho que não. Eu já vi uma série de escândalos de corrupção. E muitos deles, e ainda mais hoje em dia que eles são tratados no WhatsApp, muitos deles não deixam o rabicho, não deixam as pernas. É preciso uma grande operação para você descobrir. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. A Lava Jato, tá? Que é a maior operação anticorrupção que a gente tem notícia, concorda? Foram 7 anos e 80 fases. 7 anos e 80 fases. A Lava Jato começa com uma carga
que era uma apreensão de drogas escondida em vidro de palmito num caminhão. Os caras chegam num posto de gasolina, naquele posto de gasolina tinha uma agência de câmbio, aí lá eles, opa, esse cara aqui é o Youssef. Aí o Youssef do Banestado, lá do Paraná, aí acham o doleiro, acham o rastro, chega no Paulo Roberto Costa, finado, já morreu, aliás. Paulo Roberto Costa descobre que o cara tinha um Jeep, uma Land Rover, sempre tem uma Land Rover, né? O Silvinho Land Rover também no mensalão, o secretário do PT. Land Rover é da hora. Sempre tem uma Land Rover. Eu teria uma Land Rover se eu tiver dinheiro. A marca, né? A empresa que se cuide. Mas vamos lá. Aí você bate no carro, você bate na corrupção, você descobre petrolão. Então, assim, não é exatamente. Será que